Boa noite, pessoal. Boa noite, família. Boa noite, comunidade. Boa noite, você que está aí do outro lado, online com a gente, né? A gente quer deixar nossa boa noite e agradecer mais uma vez a oportunidade que a gente tem de estar novamente na casa do Pai, junto com os nossos irmãos, junto em comunidade. Glória a Deus por isso. E antes de nós ministrarmos a palavra, eu quero convidar você, juntamente comigo, a fazer uma oração, a colocar o teu coração diante dele, né? Teus pensamentos, a tua vida, se derramar na presença dele nesse momento. Glória a Deus. Pai, nós queremos te agradecer, nós queremos te bendizer, te glorificar, Senhor, por todas as coisas que tu tens feito sobre as nossas vidas, pelo teu cuidado, Senhor. Queremos te louvar porque, mesmo que entre altos e baixos, nós temos a convicção e a certeza que nós não estamos sós, que tu nunca nos abandonou, que tu sempre esteve do nosso lado e estava sentindo aquilo que a gente estava sentindo ou está sentindo. Eu sei que tu, Senhor, és o Deus Todo-Poderoso e conhece a vida de cada um e sabe o que é melhor para cada um. Por isso eu te peço nesse momento, Senhor, faz a tua obra, que o teu Santo Espírito haja sobre nós, que o teu mover seja sobre as nossas vidas, sobre nosso espírito, a nossa alma, sobre nosso corpo físico, em nome de Jesus. Se alguém entre nós se sente abatido, cansado, triste, quem sabe desanimado, eu te peço, Senhor, que tu entre com provisão sobre a vida deste, Pai, trazendo uma motivação, trazendo alegria, colocando a tua paz, colocando, Senhor, e derramando o teu refrigério sobre estes, Pai. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Amém e amém. Amém, pessoal? Glória a Deus. Aleluias. O tema da mensagem dessa noite é: siga o caminho correto. E para você entender essa mensagem, eu peço que você não fique só no começo, mas pegue ela do começo ao fim. Vai ter muita coisa que você vai precisar estar ligado, para não passar desapercebido. Amém? Em algum momento da nossa vida, queridos, eu não sei você, mas eu acredito nisso, e eu vou falar em modo geral. Em algum momento da nossa vida, nós acabamos pegando um caminho errado, ou um atalho, ou escolhas erradas. Quem aqui não inventou de ir para algum lugar e tentou pegar um caminho mais curto? Ou quem sabe conhecia um atalho, pegou o atalho? Eu creio que todos nós aqui fizemos isso. De alguma forma, de alguma maneira. A mãe dizia, vai para a escola por esse caminho. Aí o outro coleguinha dizia, não, mas tu vem junto comigo, porque a gente vai passar por aqui e vai sair lá naquele caminho igual. E você acabou fazendo isso. Quem sabe quando criança você fez. Então, assim, só para você entender, todos nós acabamos pegando caminhos errados ou atalhos. E eu acredito que também todos nós, em algum momento da nossa vida, acabamos fazendo escolhas erradas. Certo? Escolhas erradas. E nessa vida, nessa jornada terrena, mesmo que um dia aconteceu isso, o GPS te levou para um caminho errado, você fez uma escolha errada. Deixa eu te falar uma coisa. Você escolheu uma direção errada, você fez uma escolha errada, ainda você teve tempo para reparar. Exemplo prático, que são coisas corriqueiras.
Você foi no mercado e você tinha um dinheiro X. E aí você ficou entre a marca mais barata. Isso acontece muito com as mulheres. Ou com os maridos, né? Quando a gente manda eles fazer a compra. Escolheu tinha a marca que você sempre compra, X, que eu não estou aqui fazendo propaganda de marca, e tinha uma marca lá mais baratinha. E aí você pensou assim, não, esse mês eu vou economizar um pouco. E você pegou a marca mais barata. E aí você acabou chegando em casa e usando, e você viu que aquilo ali, o barato, sai caro. Que não fechou com você. Você fez uma escolha errada. Aí você vai lá outro dia e gasta o dinheiro que às vezes nem podia para ir lá comprar o que realmente você deveria ter comprado. Você conseguiu reparar que uma escolha errada ainda teve uma forma de a gente escolher no outro dia, ou no mesmo instante que você abriu, que você testou, que você viu, você disse, opa, isso aqui não deu certo. Eu fiz uma escolha errada. E você acaba voltando, né? Retornando aquele primeiro caminho aonde você tinha na cabeça. Eu vou comprar tal coisa e vou fazer tal coisa. Certo? E isso geralmente acontece, gente. E se eu disser que tem um caminho que não tem volta? Por isso que o tema se diz, o tema da mensagem é siga o caminho correto. E se eu disser para você que tem um caminho que não tem volta, e traz consequências tanto para essa vida, quanto para a vida eterna. Tem um caminho que não tem volta, gente. Amém? Vai ter um momento na tua vida, na minha vida, que é aquele momento que a nossa carne vai virar pó. Nós vamos morrer fisicamente. E eu vou dizer uma coisa para você. Dependendo da minha escolha diária que eu estou fazendo aqui na minha vida, nessa jornada terrena, pode ser que quando eu chegar naquele momento, eu não tenha mais como voltar para mudar a minha escolha. Vocês estão conseguindo compreender? E aí, eu vou falar uma coisa que Jesus, numa certa ocasião, ele estava conversando com os seus discípulos. E nessa conversa com os seus discípulos, ele estava preparando os discípulos, porque ele estava dizendo, escuta, está chegando o momento de eu me ausentar por um espaço de tempo. E se você ler lá em João 14, você vai entender. Que ele diz, não fiquem preocupados, não fiquem aflitos, não fiquem com o seu coração apertado, não se turve o vosso coração. Crede em Deus, mas crede também no Pai. Crede no Pai, também crede em mim. Porque na casa do meu Pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu não estava falando isso para vocês. Eu estou falando das minhas palavras aqui, como Jesus estava declarando isso para os seus discípulos naquele momento. Ele estava preparando a equipe dele. Vamos falar a equipe dele que andou com ele 3 anos. Diariamente, juntinho de Jesus ali. Ele estava preparando aquela equipe, os seus discípulos, os seus amigos, os seus irmãos mais chegados, que estava chegando o momento da morte dele. Que ele voltaria para o Pai. E chega numa certa altura dessa conversa, ele declara, vocês conhecem o caminho. E aí, o abençoado do Tomé, que sempre tem um Tomé na nossa vida, ou quem sabe, conhecemos algum Tomé?
O Tomé chega e diz: escuta, Senhor, mas a gente não conhece esse caminho, não. E aí ele declara aquele versículo que eu creio que é o versículo mais conhecido no mundo, que está lá em João 14, 6, que nós vamos ler. Que diz o seguinte: assegurou-lhes Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por mim. A pergunta que eu quero deixar e que eu quero compartilhar é essa: você tem certeza que está no caminho certo? Você tem certeza que está no caminho certo? É uma pergunta. E essa pergunta eu estou fazendo para você realmente botar o teu intelecto para trabalhar, para pensar. E nós vamos entender um pouco, porque é através desse caminho que eu tenho a verdade e a vida. É através deste caminho que eu tenho a verdade e a vida. E só através deste caminho que eu chego ao Pai. O que será que Jesus estava falando? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Um versículo muito conhecido, que muitas vezes por a gente falar meio decorado já, a gente acaba não pensando, não prestando atenção na profundidade do significado que isso tem. Por isso que nós vamos ler agora Romanos, capítulo 10. Nós vamos ler do versículo 5 ao 14, na nossa versão da Bíblia Viva, que diz o seguinte. Preste bem atenção nessa palavra, e eu quero até dizer para você, marca aí na sua Bíblia. Você que está em casa, marca na sua Bíblia. Pega lá e marca na sua Bíblia. Pois Moisés escreveu a respeito da justiça, que vem da lei. Viverá aquele que fizer o que a lei manda. Entretanto, a justiça que vem pela fé diz: você não precisa fazer uma busca nos céus para encontrar Cristo e trazê-lo aqui embaixo para que ele o ajude. Ou você não precisa descer os abismos a fim de fazer Cristo subir dentre os mortos. Mas, o que diz a justiça? A palavra, aquela que pregamos, já é de fácil acesso a cada um de nós. De fato, ela está em sua boca e em seu coração. Isto é, a palavra da fé que estamos anunciando. Pois se você confessar com seus próprios lábios que Jesus Cristo é o seu Senhor, crendo no fundo do coração que Deus o levantou dentre os mortos, você será salvo. Porque é crendo de coração que um homem se torna reto para com Deus. E com a boca é que se confessa a sua salvação. As Escrituras nos dizem: todo aquele que crê em Deus jamais será decepcionado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois todos eles têm o mesmo Senhor, aquele que dá generosamente de suas riquezas a todos quantos lhe pedem. Porque todo aquele que chamar pelo nome do Senhor será salvo. Como, porém, eles pedirão a ele
que os salve, se não crerem nele? E como podem crer nele, se nunca ouviram falar dele? E como podem ouvir acerca dele, sem que alguém fale a eles? É uma pergunta que o apóstolo Paulo lhe deixa aos romanos. Essa última parte aqui, eu vou botar a carroça na frente dos cavalos, como se diz, né? Isso aqui, gente, é a importância de nós mantermos a porta aberta para nós declararmos realmente quem é Cristo. O que realmente é a graça. O que realmente Ele fez. O que significa o está consumado. Para a gente entender essa passagem que nós acabamos de ler, que está lá em Romanos, né? Capítulo 10, do versículo 5 ao 14, que nós acabamos de ler essa passagem, é feita a comparação e o contraste da velha aliança e da nova aliança. Porque ele começa falando de Moisés, certo? Aonde a justiça, ela era tida por fazer. Por aquilo que eu faço, por aquilo que eu obedeço, eu me torno justo. Pela lei é assim. Só que Paulo, ele coloca que a justiça pela fé, ela não vem de Moisés, mas sim de Cristo. Ela vem de uma nova aliança. Então, Cristo é o fim da lei. E por que a gente tem que bater nessa tecla? Porque enquanto você não entender quando você não entende, você acaba vivendo errado, estando no caminho, achando que você está no caminho. Porque Jesus diz, eu sou o caminho. Tem muita gente que tem Jesus, e eu não estou duvidando disso, gente. Tem Jesus, mas não está vivendo o que Jesus conquistou, o que Jesus alcançou, o que Jesus trouxe para nós através da nova aliança. Aqui, quando a gente diz que Cristo é o fim da lei, a palavra grega para fim é teleos. E o significado é término, o limite, no qual uma coisa deixa de existir. Em outras palavras, vamos deixar bem claro aqui, em outras palavras, Cristo é o término da velha aliança, que se baseia nas boas obras do homem para alcançar a justiça. Só que Cristo também marca o início da nova aliança da graça, na qual o homem se torna justo por crer. E aí, quem sabe, você vai dizer assim, mas calma ali, pastora. Como é que a gente é justo se eu sou cheia de defeito? Ei, quem vos fala é uma pessoa cheia de defeito, cheia de falhas. Mas eu declaro com a minha boca, eu sou justa. Eu sou justo diante de Deus. Por quê? Porque eu creio na obra concluída, na obra consumada que Cristo fez por mim. Quando Cristo foi crucificado,
Automaticamente eu não tinha nascido, mas a Sandra foi crucificada junto com ele. A minha natureza caída, pecadora, foi crucificada com ele. Cristo, sendo perfeito, sendo justo, se fez pecador para morrer no meu lugar e no seu lugar. Amém? E é crucial para a minha vida como cristã. É crucial eu entender essa diferença entre essas duas alianças. Porque se eu acabo não entendendo as duas alianças, o que acontece? Eu acabo misturando as coisas. E misturar dá ruim. Sabe quando uma coisa não é pura? Misturado. Dá ruim. Elas não podem ser misturadas. Por que estou falando isso? Porque Deus lida conosco. Escuta, Deus, Ele vai lidar contigo. Ele vai lidar de acordo daquilo que você acredita. Se você acredita na lei, querido, você vai ter que se arrebentar para fazer. Você não aceitou o sacrifício de Cristo, você não entendeu a nova aliança, e você vai ter que fazer tudo por obras. Agora, se eu compreendi a graça, e se eu recebi essa graça, e se eu entendi essa nova aliança, Deus, Ele lida comigo de acordo com a aliança que eu acredito. E por que eu falo isso? Que é tão sério. Aqui eu trouxe um comparativo. Eu não sei se lá de casa dá para assistir. Dá para ver aqui o comparativo dos... Gente, aqui nós temos um copo de leite que representa a nova aliança. E aqui nós temos um copo de café que representa a velha aliança. Amém? Velha aliança, nova aliança. Deixa eu fazer uma pergunta. Esse café, ele é puro? É puro? Eu vou tomar esse café, eu vou viver conforme o café. O leite é puro? É puro. O que acontece quando eu não entendi a nova aliança? Deus tem preparado o melhor. Aí eu pego, eu vou lá e é Jesus. Jesus é meu caminho. Jesus é meu caminho. Jesus é meu caminho. Ai, ai, ai. Jesus é meu caminho. Jesus é meu caminho. Amém? Só que aí eu pego... Tá, mas nós temos 10 mandamentos. Mas nós temos que fazer isso, aquilo, aquele outro. Porque eu tenho que fazer alguma coisa. Porque Jesus, Ele não deu conta que chega. Jesus, Ele pede para mim fazer. Aí eu vou lá e misturo. Aí eu te pergunto, isso aqui é um café? Não. Isso aqui é um leite? Não. Isso aqui é o quê? Café com leite. Mistura. O que tem isso a ver, gente? Jesus não quer mistura. Foi deixado bem claro pelo apóstolo Paulo. A justiça pela lei é quando você coloca em prática aquilo ali. Pois Moisés escreveu a respeito da justiça que vem da lei. Viverá aquele que fizer o que a lei manda. Viverá. A pergunta é, se eu vivo disso aqui, eu vou viver. Se eu vivo disso aqui, eu vou viver. Mas se eu vivo disso aqui, gente, eu vou morrer.
A mistura te mata. A mistura te mata. Tá, pastor, então nós temos que viver a lei? Não, a lei já passou. Você é que tem que compreender que você não pode misturar mais. Você não pode mais misturar. Porque a mistura ela vai te matando aos poucos. Você não vai compreendendo aquilo que Cristo fez na sua pureza. Graça sobre graça sendo derramada e abundada sobre nós. E as pessoas não estão entendendo, não estão compreendendo isso. É muita gente que diz que conhece o caminho, mas não está vivendo o caminho. Jesus é o caminho. Opa. Só que Jesus veio trazer isso aqui, gente. Jesus ele não veio trazer mistura. Jesus veio trazer isso aqui. Jesus é o caminho. Ah, mas eu acredito, Jesus é o caminho. Eu creio que Jesus é o caminho, pastora. Mas não está vivendo no caminho. Diz que está no caminho, mas não conhece a verdade. Por quê? A verdade é quando eu realmente compreendo quem Cristo é, quem eu sou em Cristo, quem é o Pai. Essa é a verdade. Essa é a verdade que Cristo veio trazer. E Ele é o quê? A vida. Diz que estão no caminho, mas vivem uma vida desgraçada. Perdão da palavra. O que é desgraçado? É uma pessoa sem graça. Uau! É chocante isso. Em cima de uma plataforma, chamar alguém de desgraçado. Porque é uma coisa que se tu chama alguém de desgraçado, tu estás ofendendo. É ou não é? Só que a palavra desgraçado quer dizer sem graça. Sem favor. E aí eu digo para você, dizem que vivem o caminho, mas vivem uma vida desgraçada, onde ainda não entendeu a nova aliança feita pelo próprio caminho que é Cristo. E esse caminho é graça e graça. Graça sobre graça. Não tem outra forma. Jesus não veio trazer lei. Jesus não veio trazer mistura. Jesus veio trazer o quê? Graça. Tá, pastora, mas a gente lê nos evangelhos, ele diz ali que ele veio para cumprir, que ele não veio abolir a lei. Mas aí você vai ter que entender que ele veio cumprir a lei por mim e por você. Hoje nós estamos livres disso. Por isso nós não precisamos mais misturar. Por isso nós não precisamos trazer isso para a nossa vida. Então siga o caminho correto. Muitos vão achar que estão no caminho, mas estão misturando tanta coisa. E estão achando que estão no caminho, mas não estão no caminho, gente. Não estão no caminho. Ainda não entenderam a verdade verdadeira. E ainda não entenderam o que é essa vida. Vida não é só vida eterna. Vida é aquilo que Ele colocou dentro de mim e de você. Quando eu e você, nós aceitamos Ele e compreendemos o sacrifício e a obra concluída dEle lá naquela cruz. É uma vida com a natureza dEle. E aí, há muitos vivendo pela sua própria justiça e pelos seus próprios esforços, estando no caminho. Dizem estar no caminho. Se compreendesse que isso vai refletir no nosso dia a dia, e em todas as áreas, porque a hora que eu dar o clique,
eu entendi a graça, eu compreendi que eu vivo na dispensação da graça, que eu vivo na nova aliança dada por Jesus, que eu tenho tudo aquilo que Ele alcançou, conquistou, produziu através daquela cruz, irmão, a minha vida, ela muda, ela é transformada. Porque eu vou dizer uma coisa para você, assim como a tua alma, o teu intelecto imagina, assim é. Se você imagina que você tem que fazer para alcançar, é assim que vai acontecer, você vai viver dessa forma. Agora, quando o teu intelecto, quando a tua alma compreende, quando você começa a ver, imaginar, não, Jesus fez, eu estou curado. Opa, isso vai acontecer na tua vida. Hoje eu estou mal financeiramente, mas na minha alma eu vejo a prosperidade, eu vejo a provisão, eu vejo o mover de Deus, eu vejo a mão do Pai estendida sobre mim, eu vejo. O que vai acontecer? Eu daqui a pouco vou viver isso. Por isso que eu digo, há muitos perdidos no caminho. Que eu e você venhamos ser achados no caminho correto, seguindo o caminho certo, entendendo esse caminho. Pessoas andando no caminho, mas não é um caminho certo no qual Cristo nos direciona. Aí eu vou ouvir lá Isaías, eu vou ver... Gente, tudo que foi antes foi muito bom, sim. Só que teve um término, findou. Porque Cristo é o fim da lei. Acabou. Sabe quando uma coisa acaba? Sabe quando uma coisa acaba, você não pode ir lá pegar e tentar encher, soprar. Acabou teu gás, você vai ficar lá, olhando para o gás, dizendo, pois é. Não, acabou, acabou. Nós temos que ter esse entendimento, compreender isso. Dessa forma, a gente pode ver que a nova aliança se resume em crer corretamente. Amém? Nós precisamos crer corretamente. Esses que estão vivendo num caminho de mistura, eles também crêem. Gente, eu não estou duvidando da fé de ninguém, só que crê errado. Sabe o que é você botar toda a tua energia numa coisa errada? Alguém de vocês já passou isso? Quem sabe colocou tudo, as tuas cartas, as tuas fichas, numa certa situação, ou em pessoas, ou num negócio, e você apostou tão alto que aquilo ali ia dar certo. E aí você viu que, poxa, eu estava errado. Isso ali não está certo. É isso que nós estamos fazendo aqui hoje, dizendo, escuta, abre os olhos. Que o Espírito Santo tire essas vendas espirituais. Que o Espírito Santo consiga entrar sobre a tua vida, dentro da sua casa, e arranque essas escamas que só Ele pode fazer. O que nós queremos neste lugar, nesse tempo, como igreja, é realmente revelar a verdade. A verdade. A velha aliança, ela se resume em agir corretamente. Mas a nova aliança se resume em o poder de falar corretamente. Nós acabamos de falar aqui. Olha o que a Sara fez enquanto ela ministrava o louvor. Ela diz o quê? Declare. Declare. Declarar, querido.
declarar, abrir tua boca, falar, né? Ao ponto que a velha aliança se resumia no poder de agir corretamente. Então, quando uma pessoa crê corretamente, ela vive corretamente. É isso. Se eu creio corretamente, eu vou viver corretamente, né? E aí vai a resposta para muita gente que diz assim: tá, mas na graça pode tudo. Eles não acreditam no pecado e a pessoa faz torta direito. Escute o que eu vou dizer. Quando uma pessoa crer que se tornou justa pelo sangue de Jesus Cristo, ela é transformada inteiramente para viver corretamente. E isso se torna evidente em sua vida. Acontece uma transformação de dentro para fora. Por isso que a gente não fica batendo aqui com o martelo. Ei, você que está em pecado! Cuidado, porque vai vir o juízo de Deus. Não, nós estamos aqui para declarar graça. Quem vai bater o martelo um dia é o próprio Senhor, não é nós. Estamos vivendo no tempo da graça. Estamos vivendo no tempo do favor desse Deus sobre a nossa vida, sobre a humanidade. Sabe, a pessoa entender que ela é amada. Compreender que ela é importante para o Pai. É isso. Você entendendo isso, que você não precisa mais ficar bitolado. Como é que eu vou mudar? Como é que eu vou deixar de fazer isso? Como é que eu vou deixar de fazer aquilo? O negócio é você compreender quem você é. Porque quando você compreende realmente quem você é nele, isso dentro de você dá um clique. E aquilo que você fazia, você não tem mais vontade. Você vai dizer, não, para que eu estava fazendo? E você acaba olhando e dizendo, meu, eu fiz isso. Existe uma transformação. Por isso que eu preciso entender que eu não posso viver uma fé com mistura. Eu não posso viver o evangelho misturado, mas sim um evangelho puro, genuíno. O evangelho que realmente acrescenta fé dentro do meu coração e do teu coração e que traz transformação verdadeira de dentro para fora. Tu acha que Deus está preocupado com aquilo que você está fazendo, querido? Eu vou dizer, Deus está preocupado em você entender quem você é em Cristo. Porque quando você compreender isso, essa verdade, ela vai ser tão forte dentro de você, que as coisas erradas que você acaba fazendo diariamente, elas vão ficar debaixo dos teus pés automaticamente. É automático. Entendendo que não pode ter mistura. A tua fé será baseada não na sua própria justiça, mas na justiça dele. E aí está a diferença. A Sandra é justa não por causa da Sandra. A Sandra é justa porque Cristo está sobre a Sandra, está na Sandra. E eu sou justa. Eu sou justificada nele. Se eu bater as botas aqui, irmão, não chore. Vamos fazer uma festa. A pastora foi para o céu. Está com ele. Essa é a nossa esperança. Sabe, eu digo uma coisa. Passar o luto é muito triste.
Passar momento de luto é uma coisa triste. E uma coisa que eu me peguei essa semana. Eu estou pronta para morrer. Estou. Mas eu não estava pronta para perder alguém que eu amava. Eu não estava pronta. Eu estou pronta para morrer. Se Deus viesse de manhã e me dissesse assim, hoje, Sandra, é teu dia. Isso não vai acontecer. Ele é tão bom que ele não faz isso com a gente. Porque se a gente é ansioso, a gente ia ficar, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje. Vem cá, deixa eu abraçar todo mundo, beijar todo mundo. Meu Deus, né? Deus, ele é bom. Pensa na loucuragem. Vem cá, deixa eu fazer uma festa para vocês. O que deu, pastora? Nada, nada. Hoje eu vou morrer. Gente, é sério. Eu estou pronta para morrer, mas eu não estava pronta para perder. A gente ainda não está pronto para perder quem a gente ama. E o que conforta o nosso coração é saber que tu teve um tempo para falar desse amor, desse Jesus, falar do Pai, falar que Deus é bom. E o que conforta é saber que um dia a gente vai estar junto. Né? Só que existe ainda as pessoas que vivem num evangelho misturado, que ficam naquela, será que foi para o céu? Será que foi para o inferno? E a palavra ela deixa claro que se você crê em Cristo e entendeu o sacrifício dele, entendeu que você se tornou justiça dele, porque ele te fez justo, você foi para o céu. Você teve salvação. Romanos 10:8. Eu quero só falar novamente esse versículo, se até puder colocar lá. Romanos 10:8. Diz assim: mas o que diz a justiça? É uma pergunta. A palavra, aquela que pregamos, já é de fácil acesso a cada um de nós. De fato, ela está em sua boca e em seu coração. Isto é, a palavra da fé que estamos anunciando. Paulo estava dizendo, escuta, a vocês que eu estou pregando hoje, que eu não sei, eu creio que ele estava pregando aos romanos. A vocês que eu estou pregando hoje, escute. Essa palavra era de fácil acesso. Ela já está na tua boca, está no teu coração, porque você creu naquilo que Cristo fez, você creu naquilo que a graça alcançou, no favor do Pai sobre a tua vida. Quantos aqui creem piamente que são favorecidos por esse Deus e que Deus é bom? Quando você não tem dúvida disso, você acaba falando com a tua boca. Se a coisa não está boa, você vai dizer, mas já deu certo. Deus é comigo. Deus está preparando algo extraordinário. Deus está preparando algo grande. Deus está preparando algo para a minha vida. Eu não estou vendo agora, mas eu estou falando, eu estou declarando, eu estou falando com a minha boca, eu estou crendo nisso. Porque com a sua boca, você está ali, ó, de fato, ela está na sua boca e no seu coração. Isso é a palavra da fé que estamos anunciando. Paulo, ele não falava de evangelho misturado. Paulo, ele falava do quê? Graça. E esse é o caminho correto. Não tem outro caminho. Quando Jesus quis dizer, eu sou o caminho,
É que só tu vai para Deus através dele. Tu tem que aceitar esse Jesus. Eu sou a verdade. Qual é a verdade que Jesus veio trazer? Jesus veio trazer lei? Não, Jesus veio trazer graça. Jesus veio trazer favor. Jesus veio dizer, escuta, eu vim morrer por vocês. Eu sou o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Eu sou o Cordeiro de Deus que vai ser morto, sacrificado, para que vocês vivam, para que vocês tenham graça, para que vocês tenham um favor. Mas tem muita gente que ainda vivendo, dizendo que tem Jesus, vive uma vida desgraçada. E isso eu não aceito, eu não concordo, eu não consigo entender isso. E está um reboliço santo dentro de mim. Porque eu digo, meu Deus, quanta gente. Um exemplo bem prático. A uma ficou internada uma semana, tinha uma mulher com câncer. E eu fui lá orar por ela. E eu falei do meu testemunho para ela. E eu disse, eu vou orar em nome de Jesus. Ela não aceitou. Ela não acreditou aquilo que Deus fez na minha vida. Ela disse, não, os médicos te enganaram, os médicos te enrolaram. Os médicos falaram mentira. Eu disse, mas vamos orar. Eu creio, Jesus, Ele já te curou desse câncer que você está passando. Você só está passando. E eu sentei lá e eu chorei. De tristeza, de ver que aquela mulher que dizia conhecer Deus, não conhece quem é o Pai. Ela teve uma crise muito forte de dor, vieram trazer morfina para ela. Enquanto que ela berrava, eu chorava e eu só dizia, Jesus, tu morreu por ela. Jesus, tu levou esse câncer dela. Jesus, o teu favor está sobre a vida dela. E eu comecei a declarar dentro daquele quarto. Se ela não crê, mas eu creio. É isso que eu estou dizendo. É muita gente dizendo que está no caminho, mas não está vivendo a plenitude da graça. Não está vivendo a abundância que está sobre ele, que está nele, que vem dele. Lembre-se disso. A justiça da lei faz, mas a justiça da fé fala. A fé é liberada pelo falar. Querido, se você está passando uma dificuldade e você não abre a tua boca para declarar com fé, falar os quatro cantos, irmão, você está errando. Aí quem sabe é a chave para você viver uma vida de experiência com esse Deus. Abra a tua boca e fale. A justiça da lei faz, mas a justiça da fé fala. Eu tenho que declarar. E aí tem uma diquinha aqui, antes da gente terminar. Você quer amar a vida e viver bons dias? Quantos aqui querem? Coisa mais maravilhosa é a gente amar a vida. Ter alegria de viver. E ter bons dias. Então comece a declarar isso antes mesmo de experimentar. Acorde diariamente e diga, eu sou abençoado. Eu sou favorecido pelo meu Pai. Eu tenho a graça de Cristo sobre a minha vida. Comece a declarar. Esse dia vai ser extraordinário, porque o favor de Deus está sobre mim. Irmão, você vai ver algo extraordinário acontecer. Na nova aliança, Deus quer que voltemos a crer e declarar. Crer e declarar. Hoje, eu e você como cristãos,
Podemos nos firmar sobre essa promessa. Amém? Sobre esse fundamento inabalável das promessas desse Deus sobre a nossa vida. Abre ali o Novo Testamento e você vai ver. Tem promessa em cima de promessa e palavra de motivação em cima de palavra de motivação e de favor sobre a minha vida e sobre a tua vida. Né? Por que nós podemos ter essa convicção? Porque houve uma morte. Quem morreu? O Cordeiro, Jesus Cristo. O Cordeiro de Deus foi sacrificado. E o seu sangue, presta atenção, o seu sangue, assim como outrora lá na primeira Páscoa, que Deus, ele disse para quê? Para o povo hebreu, escute, o anjo da morte vai passar por cima, né, de todo o Egito, e os primogênitos, todos os primogênitos vão morrer. Só tem uma coisa a se fazer para quem quer se livrar desse anjo da morte. Você vai pegar um cordeiro, macho, sem mancha, sem defeito, o mais bonito que tiver, você vai matar ele, e aquele sangue você vai passar nos umbrais da porta. No dia que o anjo da morte passar, e ele passar por cima, e ver ali o sangue, que seria a marca, ali, essa casa, ele ia pular, ele não ia chegar naquela família. Aquela maldição não ia chegar sobre aquela casa. Em outras palavras, gente, o cordeiro ele morreu, o sangue dele foi vertido. Hoje eu e você temos o sangue sobre nós. Quem sabe você não está se vendo, quem sabe você tomou banho, botou sua melhor roupa e você não está vendo o sangue aí. Mas eu quero dizer para você, o sangue do cordeiro está sobre a tua vida. Está sobre a tua vida. E aonde você estiver, ali está o sangue do cordeiro. Portanto, nenhuma praga, morte espiritual, escute bem, castigo, mal, perigo ou dano pode se aproximar das nossas vidas e da nossa casa. Nós temos que crer nisso. Nenhuma maldição. E aonde Cristo está, há abundância, há favor. Jesus é suficiente na nossa vida. Jesus é suficiente sobre a nossa casa. Jesus é suficiente sobre as nossas finanças. Jesus é suficiente sobre a nossa saúde. Jesus é suficiente sobre os nossos relacionamentos, casal, filhos, família. Jesus é suficiente. O pagamento total pelos nossos pecados já foram feitos pelo nosso Senhor Jesus. E Jesus, ele cumpriu toda a lei. Toda a lei. Tudo aquilo que eu e você jamais poderíamos cumprir, gente. Jesus, ele cumpriu. E ele dá o término, ele dá o fim. Ele apaga aquela luz do Velho Testamento, diz, ó, fechou, deu para ti. Eu venci isso aí, eu paguei por eles. Eu livrei eles de viver na lei, agora eles estão vivendo na graça. E hoje nós precisamos viver com base na nova aliança. Por termos a certeza disso, por isso que eu digo que é crucial eu entender o que é velha aliança, o que é nova aliança. Ei, o misturado não funciona. Não é puro. Tem uma passagem lá em Apocalipse que diz assim, ó. Tu não é frio e nem quente. Por
porque tu és morno. Eu estou a ponto de te vomitar. E tem gente que está achando que é o sapatinho de fogo. Tem gente que está achando que a pessoa tem que rodopiar e ser cheia de lá para ser tá quente. Não. Frio, pedra, lei. Você não é nem da lei e você não é quente, nem da graça. Você está vivendo uma graça misturada, um evangelho misturado e eu estou a ponto de te vomitar. É forte. Como as pessoas vão entender isso, gente? Escutando a verdade. Tem muita gente no caminho, perdida no caminho. Siga o caminho correto. Por termos certeza dessa verdade, seja qual for o seu pedido a Deus, quero te encorajar a abrir a boca. Abrir a boca para declarar a palavra nessa área que você está tendo dificuldade. Faça com fé. Abra a tua boca. E experimente o mover, o agir, o sobrenatural de Deus sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Nesse momento.